Pois bem, a zoeira nunca acaba, né? Então, eu vim aqui a pedido do pessoal do Dragão do Mar para ser o advogado do diabo, né? Eu dei a ideia de fazer um debate desse para poder discutir sobre os danos do Estado e tal, sobre isso, né? Sobre os heróis dentro de uma realidade ficcional. E aí acabei sendo convidado para defender o time Stark, né? Aí eu perguntei, não, mas por que eu tenho que defender o time Stark? Não posso ser o Capitão América? Aí me disseram, não é porque ninguém quer defender o Tony Stark. Eu achei isso curioso, né? Então eu fui atrás de assistir, né, os filmes de novo do Homem de Ferro, dos Vingadores, porque não é possível que um sujeito possa estar tão errado assim, né? E aí a gente entra no nosso primeiro passo, que é diferenciar o multiverso Marvel. Esse Tony Stark, da Terra 616, é um tremendo filho da puta. Ele é inteligente pra caralho, mas muito filho da puta. Por quê? Ele anteviu, né, que em algum momento os heróis teriam que se enfrentar por algum motivo. Ele conseguiu prever isso. Ele ganha dinheiro prevendo o futuro, né? Nesse aspecto, esse outro Tony Stark aqui também ganha dinheiro prevendo o futuro. Tanto é que é por isso que ele é o melhor fornecedor dos Estados Unidos. É dito, inclusive, nos filmes que quem tem o equipamento das indústrias Stark mais avançados tem a dianteira na guerra. Por quê? Porque ele consegue antever melhor as necessidades. E aí, o fato de ele prover um certo monopólio não chega a ser tanto um problema, porque, vejam, tem vários mecanismos de busca, mas vocês todos usam o Google. Por quê? Porque é melhor, né? Mesma coisa o equipamento do Stark. Vai, só tu mesmo que usa o Bing, só para poder ser o diferentão. E é como ele disse no Homem de Ferro 2, ele fala, eu privatizei a paz mundial. Sim, ele... levantou e aplaudiu ele, inclusive alguns participantes. Na verdade, eu vou contextualizar isso aí, foi bom você ter levantado esse ponto, que ele privatizou a paz mundial. Ele disse que privatizou a paz mundial, mas logo em seguida tomou no cu. Nunca mais ele foi visto repetindo isso. Por quê? Porque ele tinha um equipamento muito bom, de fato, só que começou a aparecer a concorrência, no caso o Ivan Vanko, né? Ele conseguiu produzir um reator Arc e aí se colocou a primeira possibilidade de reação à altura, ao Homem de Ferro. E aí acabou essa possibilidade de paz mundial porque não estava mais centralizado na mão dele, né? Você percebe isso. E aqui, o ato de registro da Terra 616 realmente é um negócio muito fascista, mas o Tony Stark, ele defende, né, esse filho da puta à esquerda de vocês, né? Ele estava defendendo essa porra aí. Por quê? Porque ele via que isso era inevitável e que os heróis precisavam escolher um lado para poder se manter, né, ao lado da população, etc. Tal. Todo aquele esquema maquiavélico de os fins justificam os meios. Só que aqui, na nossa querida Terra 199.999, que é o universo cinematográfico da Marvel, o contexto é completamente diferente. Então, não dá pra gente querer colocar os dois em pé de igualdade, porque são duas situações completamente diferentes, conforme vocês vão ver aqui. O Jonab, ele explicou para vocês como é que funciona no universo das HQs, né, da Terra 616. Eu vou fazer agora, né, o contraponto do universo cinematográfico da Marvel, né? E aí vocês vão ter uma noção de como dá para comparar isso. Pode passar. Primeira coisa. Não existe mutantes nesse universo da Marvel. X-Men, Professor Xavier, né, a Irmandade do Magneto, nada disso existe nesse universo. O que é que a gente tem aqui? Sujeitos chamados de inumanos. O que são os inumanos? São pessoas com superpoderes surgindo em todos os lugares, ou seja, são os mutantes desse universo, só que eles surgem de uma maneira diferente. Todos eles têm um código genético específico que reage a uma determinada substância, passando por um processo de terragênese, tá certo? Esse processo de terragênese mata um ser humano normal, mas faz com que pessoas que têm esse gene desenvolvam superpoderes. Então a gente tem os inumanos aqui. Inclusive, havia uma espécie de Instituto Xavier para inumanos. Ficava numa montanha, me falha agora o nome do instituto, só que eles tinham um objetivo, sabe qual era? Destruir, né, as pessoas comuns. Se tiver tempo eu explico um pouquinho melhor isso aí. E aí, no contexto mais próximo, isso aqui quem acompanha Agents of S.H.I.E.L.D., os poucos guerreiros que acompanham aquela série de bosta, vão ver que, além dos inumanos, existe uma reação civil a esses inumanos. São os Watchdogs. Eles são grupos extremistas
que promovem o ódio contra pessoas com poderes. Por quê? As pessoas com poderes são vistas como uma ameaça. São várias pessoas. E aí a gente não pode dizer que não existe precedente. Vou já abordar isso aí. Mas a SHIELD está infiltrada pela Hydra, né? Falou até do filme aqui. Quem acompanha o seriado sabe que a SHIELD já foi limpa, já expurgaram tudo que tinha da Hydra lá dentro. E que quem está dirigindo, quem está dirigindo a porra toda agora é o Phil Coulson, que é o sujeito fantástico, que foi ele que conseguiu unir os Vingadores. Pode falar, vai. Se infiltrou uma vez, de forma tão fácil, não se salva de novo. E outra, a Hydra foi expulsa. Mas, Outros grupos. Me fala um grupo, além da Hydra, que tem o poder dentro dos filmes. Além da Hydra, qual é o grupo que tem poder e influência suficiente para poder se infiltrar na SHIELD? De novo. Com todos os protocolos, isso depois de todos os protocolos anti-Hydra que foram instalados. A Hammer, atualmente. Atualmente. Na verdade, destruiu a SHIELD praticamente e tomou conta. Sim, e a SHIELD foi refeita. Só que ela não existe oficialmente, ela está escondida por trás de um órgão oficial chamado ATCU. Mas aí depois a gente fala sobre isso se tiver tempo. Fato é que esse é só o background. Isso não chega a ser um ponto, não chega a ser um argumento. É o que está acontecendo. Algum ponto de discordância sobre isso aqui? É ou não é o que está acontecendo? Ok, pode passar. Primeiro de tudo, não existe liberdade sem segurança. Encaremos os fatos. Ninguém aqui vai ser capaz de agir de maneira empreendedora, com toda sua liberdade, por aí vai. Ninguém pode agir livremente se estiver sofrendo constante ameaça de ataque. Tente colocar sua barraquinha, né, de venda de qualquer coisa com a ameaça de uma invasão por um país socialista. Alguém precisa te defender, né, no caso de preferência você mesmo, né? Só que tem um outro problema que eu vou abordar mais na frente, mas sem segurança, você não pode ser livre. Se você não está seguro, se você, a qualquer ação que você tomar, você correr o risco de morrer, você não é livre de verdade. Vocês concordam comigo? Não precisam concordar. Continua. Então, quem é que assistiu Homem-Aranha? Todo mundo. Então, vocês lembram de uma frase muito legal do Ben Parker que fala: com grandes poderes vem grandes... Todo mundo concorda com o tio Ben, né? Todo mundo chorou, assim, 15 mil vezes nas 15 mil histórias de origem do Homem-Aranha, né? E aí o tio Ben, das 15 mil vezes que ele já morreu, acho que ele já morreu mais que o Goku, né? E todas as vezes que o tio Ben morreu, ele sempre falava que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Passa aí para o próximo, por favor. Vamos lá. Vamos fazer uma contabilidade bem legalzinha aqui. Vingadores 1, houve a invasão de Nova York, né? O exército Chitauri invadiu Nova York, e aí houveram 74 mortos, e o prejuízo foi de 18,8 bilhões de dólares em danos. Isso foi em Nova York. Só não foi maior, sabe por quê? Porque um organismo governamental instalou a iniciativa Vingadores. Foi graças a esse organismo que você pega vários heróis espaços e conseguiu montar uma força de resposta. Isso aqui foi em Nova York. Beleza. Guerra Civil, a gente viu que a Hydra se instalou, né, na SHIELD e quis colocar em prática um programa que mataria as pessoas antes de elas se tornarem ameaças, né? E uma dessas pessoas, curiosamente, era o Tony Stark. Nossa, Tony Stark, uma ameaça para a Hydra, que coisa estranha, né? Ele não era governista, estatista, monstruosão. Beleza. Nessa brincadeira de Washington, foram 23 mortos e 2,8 bilhões de dólares em danos, né? E agora a gente tem o pior desastre de todos, até o momento. Sokovia. Quem é que assistiu Era de Ultron? Todo mundo? Teve gente que não assistiu. Sokovia é um país fictício, né, do leste europeu. Agora eu estou na dúvida, eu finjo que Sokovia existe ou eu continuo... Tá. Sokovia, aquele país do leste europeu, antiga União Soviética, sofrido povo de lá. Em Sokovia foram 177 mortos e 474 bilhões de dólares em danos. Para quem não sabe, o desastre de Sokovia foi causado pelo Ultron e, por causa disso, ele usou tecnologia para levantar uma parte de Sokovia até o céu e largar depois como um meteoro, causando a extinção da raça humana. Os Vingadores conseguiram intervir nisso e evitar que o desastre fosse maior, mas ainda assim foi um desastre monstruoso. Mesmo evitando mais mortes,
houve um prejuízo monstruoso e aí se acendeu definitivamente a necessidade de se criar uma responsabilização dos super-heróis. Mas isso aqui eu estou falando de uma maneira muito distante. Imaginem vocês que todos aqui presentes, sofrem agora um atentado. Um monte de policial, né, talvez, ou então o pessoal do MST, não sei, mas você pega um grupo, né, de policiais, vamos supor que sejam policiais que sejam muito, muito, muito fãs da Dilma. Eles entram nisso aqui e matam todo mundo. E aí vocês imaginam os pais de vocês em casa. Vocês conseguem imaginar eles ficando tranquilos com a possibilidade desses caras que fizeram isso saírem e continuarem agindo sem supervisão? Imagino que não. Vocês acreditam que o melhor seria eles serem responsabilizados por alguém. Mas como é que você vai responsabilizar essas pessoas se eles não respondem a ninguém além deles mesmos? Na tentativa de colocar eles livres de qualquer Estado, eles se tornam mais poderosos que qualquer Estado. Fala. Foram provocados por quem? Pelo Stark. Não, mas pelo Stark ou pelo Ultron? Tá, pelo Ultron que foi criado pelo Stark. Ok. Mas ele tinha inteligência própria, artificial, então ele que criou aquilo, foi acreditar. Faz sentido. Então, Mas de qualquer forma... responsabilizar um herói se for um vilão que fez. Porque a criação do vilão foi responsabilidade direta do Stark. Ok. E ele não chega a ser igual. Ele é um construto. Mesmo com inteligência artificial, ele é um construto criado diretamente pelo Stark. Se você quiser insistir que uma inteligência artificial é idêntica, ou até superior à do ser humano, aí é um ponto de discussão que vai além do que está aqui. Fato é, Stark criou o Ultron, uma máquina, a máquina destruiu Sokovia. Então por que não prendeu o Stark enquanto cidadão? Porque o Homem de Ferro é um herói, beleza. Mas o Stark é um cidadão americano. Ele pode ser preso sem lei de registro. Veja, ele não cometeu um crime dentro de um Estado americano. Primeiro ponto é esse. Segundo, ele não é só mais um cidadão americano. Os Vingadores, depois do ataque de Nova York, se tornaram uma espécie de força de resposta a nível mundial. E eles começaram a trabalhar na perseguição, inclusive dos elementos da Hydra. Quem assistiu o começo do Era de Ultron viu que, além de qualquer coisa, eles estavam caçando os últimos elementos da Hydra que ainda estavam escondidos. Mas eles agem como uma força de resposta a qualquer ameaça a nível mundial. A Hydra se encaixa nesse aspecto, tá certo? Os Chitauri se encaixam nesse aspecto, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Quem assistiu o trailer e prestou atenção, viu que no começo do trailer explode uma sala, né, com um monte de gente dentro. Quem prestou atenção viu que aquela sala era um prédio da ONU. Ninguém sabe o responsável por aquilo, mas naquele prédio houveram vários mortos e com certeza houve um prejuízo danado. Passe para o próximo, por favor. Ele criou o Visão com o mesmo intuito. O Visão destruiu o Ultron. O fato dele ter falhado, né, a iniciativa privada dele falhou, mas a intenção no final das contas dele era boa e ele fez de tudo para poder corrigir o próprio erro. Só que tem só um detalhe, eu acho que não entendi direito. A gente está defendendo os heróis ou o ideal dos heróis baseado na lei? Pois é. O que eu estou querendo defender aqui é a importância da segurança dentro desse debate. E aí a gente está, tudo bem, eu concordo que a gente está, tá voando bastante a respeito da responsabilização do próprio Stark. Fato é, ele acha que deveria ser responsabilizado por isso e tanto é que ele apoia a ideia de que ele deveria ser responsabilizado pelas merdas que ele faz, né? Os Vingadores, eles agem sem supervisão. Até agora eles possuem carta branca para agir por conta própria, né? E aí deu as merdas que deu e as pessoas comuns, que vejam, nós todos aqui, nenhum de nós tem superpoderes, só o João Nabe aí que tem o superpoder de fazer uma defesa fantástica do Capitão América, né? Eu tenho um superpoder fantástico, sabe qual é? O meu superpoder é querer, só que querer não é poder, né? Mas aí, os acordos de Sokovia,
dizem o quê? Eles não falam que os super-heróis, todas as pessoas com superpoderes, deveriam passar por um registro, para começo de conversa. Eles não falam que as pessoas todas deveriam abrir mão das suas identidades secretas e agir como uma polícia dos Estados Unidos. Os acordos de Sokovia são uma iniciativa da ONU. Primeiro ponto de diferença mais básico. Segundo, não dá para ter um monopólio dos poderes dos Vingadores, porque se, no caso de todos os Vingadores conseguirem aceitar, né, os acordos de Sokovia, eles vão estar respondendo a vários países diferentes, que não vão permitir que um país tenha mais poder do que os outros. Então vai ser completamente descentralizado o poder. Então, dessa maneira, seria mais seguro. O Capitão América, só um instantinho, só para eu terminar esse raciocínio. O Capitão América, inclusive, quem assistiu aqui o Homem-Formiga? Todo mundo assistiu o Homem-Formiga? Todo mundo ficou até o final e viu aquela cenazinha que ele encontra o Buck? Vocês lembram que tem um trechozinho que o Falcão fala o seguinte para o Capitão América: se fosse até semana passada, não teríamos problemas. O que é que aconteceu semana passada? Alguém sabe? Provavelmente é a explosão da ONU, né? Os acordos de Sokovia. Todos os Vingadores concordaram inicialmente com a ideia, né, dos acordos de Sokovia. E aí houve o atentado à sede da ONU. Isso é oficial, Alan? Isso está no filme? Não. É uma teoria minha, uma conjectura minha. Mas, dentro do quadro geral, como eu estou falando a respeito do universo cinematográfico, é uma conjectura. Até o dia 28, quando o filme sair, eu posso ser provado, né? Pode ser provado pela realidade, que minha teoria estava errada. Mas até lá, pelo bem do argumento, vamos continuar seguindo aqui. Fato é, o Bucky, ele é um criminoso procurado e ele tem que responder pelos crimes dele. Só que o quê? O Capitão América não está querendo deixar que ele seja responsabilizado. Por quê? Ele sabe que o Bucky agiu como uma máquina. Ele foi programado para fazer aquilo ali e ele não tinha outra alternativa. Tem vários motivos, e eu não vou citar o bromance entre Capitão América e Bucky, até porque eu acho essa porra ridícula. Eu defendo o Capitão América ainda, gente. Eu tô aqui só por uma emergência, tá certo? Então, os acordos de Sokovia dão à população da Terra uma garantia de que não haverá abuso por parte dos Vingadores. Ou por um acaso alguém aqui esqueceu o que aconteceu da última vez que o Hulk ficou descontrolado? Ele quebrou a porra toda e quase que o Stark não para ele com a Hulkbuster. Inclusive, isso me lembra, o Stark, a todo tempo ele procura achar uma maneira de dar uma resposta às pessoas superpoderosas que vão surgindo. No caso do Hulk, ele tem a Hulkbuster, né? O Batman, se eu não me engano, aquele que é super legal, mais legal que o Superman, salvo engano, o que é que ele fez mesmo? Ah, sim, ele tem um plano de contenção para todos os membros da Liga da Justiça. Nossa, que impressionante. Não, tá bom. Tu ia falar? Você disse que o acordo de Sokovia era um acordo firmado pela ONU, então seria todos os países do mundo, né? Todos os países que fazem parte do Conselho de Segurança, pelo menos. Mas isso já garante uma descentralização, não fica todo o poder na mão dos Estados Unidos, por exemplo. Mas não garantiria o contrário, não, a descentralização do governo mundial? Ainda não temos um governo mundial e todos os países têm interesses divergentes. Nesse exato momento. Estou falando que a ONU ganharia mais poder do que os governos locais. Não, porque a ONU não responde por uma pessoa só. Uma pessoa só não responde por esse poder. Ela não está concentrada numa pessoa só. Tem várias pessoas com interesses completamente distintos aí, disputando esse poder. Nacional. O Brasil também tem vários estados, mas ele é concentrado no governo. A ONU não funciona da mesma forma que o Brasil. Estou dizendo que poderia começar a funcionar. Ah, poderia. Bom, a gente pode, né, começar a pensar a respeito disso, se a gente começar a ver indícios de que isso vai acontecer. Até agora os indícios apontam que a descentralização disso aí, vários países com interesses divergentes garantem e fiscalizam uns aos outros para garantir que ninguém vai ter poder demais. Claro? Por que isso tudo? Porque o mundo ainda precisa de um plano de contenção. Fala. Mas isso seria basicamente uma briga de poder no parlamento, por exemplo. Entendeu? Não é que eles vão fiscalizar, você está fazendo algo errado, você está tomando mais poder do que eu. Entendeu? Então há uma briga de poder entre eles. Eu acho que essa mais é correta, porque a ideia é juntar poder para a ONU, dado que a ONU tem um poder em escala mundial, eles vão brigar para ver quem tem mais poder para usar esse em favor próprio. Durante... Exatamente como no parlamento. Esse raciocínio aí, se você pegar, por exemplo, o House of
mulher do Frank Underwood, uma discussão com os russos. E mostrou justamente o que ele falou, que é um contraponto. Ele mostrou que não tem uma unidade ali dentro. É gato e rato toda hora. Exatamente isso. Como não tem unidade, eles estão brigando para impor o poder deles, entendeu? Então há um conflito entre, por exemplo, Estados Unidos e Rússia nesse sentido. Mas o deles esse é exatamente o ponto crucial. É o deles. Deles quem? Porque não tem uma unidade ali. Como não tem uma unidade, a gente não tem a concentração de poder unilateral. Vai todo mundo brigar para ter acesso a eles. Então, os Vingadores só vão agir quando o interesse de todas as nações que competem entre si coincidirem. E isso é muito difícil. Só quando existe uma ameaça a todos. É porque, tipo assim, pelo menos atualmente na ONU, não existe aquela questão de voto majoritário. Todos têm que votar a favor para uma medida ser aprovada. Mas no exemplo que o Jeff está falando aí, ele é completamente viável. Porque as regras do jogo, da política, não pode mudar a qualquer instante. Eles podem muito bem decidir essa questão de voto majoritário e começar a agir a maioria em cima da minoria e começar a controlar o poder dos super-heróis para os seus próprios interesses. E é assim que começa a questão. Ambos têm interesses diferentes? Tem. Mas na hora que eles começam a comprar favores, a trocar favores, acabou essa questão de briga de interesses. Mas e é isso que existe no parlamento. o que vocês estão fazendo é uma aplicação direta da lei de Murphy. Para quem não assistiu Interestelar, a lei de Murphy quer dizer que tudo que pode acontecer, vai acontecer. Do mesmo jeito que pode acontecer de dar merda, pode acontecer de não dar. Isso é uma situação hipotética. Eu acho que É isso que acontece na política. acho que os argumentos estão por enquanto. Pessoal, eu tô gostando muito do clima que tá, mas por que vocês não anotam isso aí e guardam pro debate? Daqui a pouco vai pegar fogo, pelo visto. Né? Mal posso esperar para ver esse debate. Passa pro próximo, por favor, Dário. Garoto dinamarquês. Passa aí pro próximo. Pronto. Pessoas com muito poder devem ter responsabilidades equivalentes. Alguém discorda disso? Bom, sabe quem foi que aprendeu isso do pior jeito? Passa pro próximo. O que seria responsabilidade equivalente? Responsabilidades proporcionais ao tamanho do poder que você tem. Olha aí quem aprendeu da pior forma. Vocês já viram 15 mil vezes a história de origem dele, pelo amor de Deus. Não me obriguem a dizer de novo que o tio dele morreu porque ele foi omisso. Já vai ter a próxima história de origem dele. Vocês já viram umas 15 mil vezes nas HQs, já viram mais 15 mil vezes nas animações, mais 3 vezes agora no cinema. Pelo amor de Deus, vocês não querem deixar o tio Ben descansar em paz? O tio Ben no espetáculo Anarino fala a frase clássica dele. Fala não? Por isso que eu gosto mais. Ele fala tipo, é aquilo, ele só trocou a ordem, assim, passando a passeio tá ativo, tá ligado? Ah, passa pro próximo. Nem todos são Capitão América. Lidemos com o fato. Nem todo mundo com poderes é nobre e se guia por bons valores. Simples assim. Se todos os super-heróis fossem iguais ao Capitão América, eu concordo. Não precisaria ninguém trabalhar com segurança nem nada. Só que nem todo mundo é assim. Às vezes, alguns são irracionais e descontrolados, como o Hulk. Alguns são bem mal intencionados mesmo. E aí é que entra o ponto principal. Nem todo mundo é que nem o Capitão América. E aí? A gente vai fazer alguma coisa ou vai deixar o negócio correr solto? Passa pro próximo, por favor. Licença, só uma adição do que tu falou. E nem todos sabem o certo. Sim. Tipo o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate com o de outro. Estavam completamente confusos, eles tinham muito poder e não sabiam o que fazer com aquele poder todo. Porque a Feiticeira sozinha derrubou os Vingadores. Sim, sim. Há diversos inumanos espalhados pelo mundo. Né? Como é que eu vou responsabilizar os maus? Né? Como é que eu vou diferenciá-los dos bons? E principalmente, uma coisa que eu não coloquei aqui, como é que eu vou garantir que as pessoas que não têm nenhum poder, como nós todos aqui, menos o Jonab é super poderoso, como é que eu vou garantir que as pessoas que não têm poder sejam resguardadas dos abusos das pessoas que têm poder? Eu preciso pelo menos criar uma força de resposta. Talvez não para prevenir. Mas aí quem é que vigia os vigilantes? Boa resposta. E aí funcionou tão bem que destruiu Sokovia. Quem não tem Sokovia?
Foi um super-herói? Foram super-heróis. O Ultron é um super-herói? Você... Tô seguindo o raciocínio de que o Ultron é uma criação do Stark. O Stark é responsável direto por aquilo. É indireto, tudo bem, mas é o responsável por aquilo. Mas como ele previu todo, mais... Tá bom, não vamos falar de Sokovia, vamos falar da destruição que o Hulk causou. A todas as destruições, não precisa nem citar um caso em específico. Vamos falar da destruição também que o Thor e a família problemática dele causam por aí. E aí? Uma coisa é a gente esperar que os super-heróis façam a nossa defesa, mas e aí, quem é que vai me garantir que os super-heróis vão realmente responder pelas pessoas que não têm poder? Até onde eu sei, os super-heróis que são inumanos, eles podem muito bem dizer, fodam-se vocês aí, eu vou defender quem é dos meus. Aqui, nessa terra, não existe a Irmandade Mutante, mas quem é que me garante que os super-heróis não vão dar uma de Magneto e sair matando e exterminando as pessoas que não têm poderes, as pessoas que não são evoluídas? E como essa lei impedir os super-heróis se eles quisessem fazer isso, de eles fazerem isso? Já que eles têm um poder maior do que as forças que controlam eles, pela lei. Eles garantem, pelo menos na primeira instância, que as pessoas vão ter um salvaguarda. Por exemplo, tem vários heróis que defendem aquilo ali. Os heróis mais poderosos da Terra acreditam que, vamos supor que todos os Vingadores concordam com a lei. Todos os heróis mais poderosos da Terra vão contar com recursos para poder, e eles concordam com que devem responder às pessoas comuns. E aí um deles, vamos supor o Hulk, mais provável, ele fica louco e fica descontrolado. É mais fácil o Hulk derrotar todo mundo sozinho ou que a equipe em consenso consiga impedir ele? O importante aqui é criar uma força de resposta e que mostre, pelo menos exiba, que se preocupa com as pessoas que não têm poder nenhum, porque as pessoas que não têm poder nenhum não têm a capacidade de responder a uma ameaça desse tamanho. Peraí, vamos para baixo, tenta limitar, deixa eu... Só uma Analogia. analogia sobre o que ele falou. Dos heróis se voltarem contra as pessoas, a mesma situação na vida real. O exército é revelado contra o país. Quem responde contra o exército, fora o próprio exército? Ninguém. Mesma coisa poderia acontecer aqui. Na vida real aconteceu alguma vez mais. Depois as novas leis, novas situações postas. O exército rebelar contra a população aconteceram várias vezes, né? Não. Depois da... Debate, galera, debate. Vamos lá. A verdade é que as pessoas comuns estão à mercê de quem tem mais poder. E aí isso me leva para o ponto seguinte. Superpoderes não são armas comuns. Você não vai na loja da esquina, vamos supor que a gente está nos Estados Unidos, você não vai na loja da esquina, se registra e compra o poder de destruir um país com um sopro. Você não ganha, você não compra na loja da esquina o poder de ficar verde e destruir meio mundo. Você não compra isso. As pessoas não têm acesso a esse nível de poder. Não tem. Simplesmente não tem. Então a gente não pode fazer uma comparação direta dos superpoderes com armas de fogo. Não pode. As pessoas comuns não têm acesso. Elas, beleza, eu vou comprar uma arma. Compra uma AK-47, atira no Hulk e faz cosquinha. E aí? A única coisa que pode defender a gente de pessoas com superpoderes são outras pessoas com superpoderes. Como é que a gente faz para garantir a nossa segurança aí? A gente tem que garantir que as pessoas com superpoderes estão do nosso lado. Né? Passei. Mas só pra mim, o que me garante que essa força de resposta contra esses heróis não acabe mudando o pensamento deles? Cara, a gente tá indo de novo para a lei de Murphy aqui. Estamos indo para uma situação hipotética, futura. Essa possibilidade hipotética futura anula o fato de que você está completamente indefeso? Não. O PNA, o princípio de não agressão, ele é nulo quando você não pode retaliar, quando não existe ameaça de retaliação a uma agressão. Por exemplo, o PNA é muito funcional quando a gente está tratando de armas comuns. Né? Se você tem um bandido, né? O bandido ele vai pensar duas vezes antes de chegar aqui atirando na galera, se ele souber que aqui nessa sala tem um monte de gente que adora colecionar armas. Tem um monte de gente aqui com a AK-47 guardada no bolso. Né? Não dá para guardar uma AK-47 no bolso. Mas vamos supor que todo mundo aqui está armado, e aí tem um bandido e ele tem uma sala aqui cheia de gente que é fã do Benê Barbosa, né? Abraço, Benê. Fã do Benê Barbosa, e tem um monte de gente aí estilo Viva Rio. O Viva Rio? Qual é aquele movimento de... É o Viva Rio, né? Tem um monte de desarmamentista do PSOL ali da outra sala. Ele vai assaltar qual? Provavelmente a sala do PSOL, né? Então, se você não pode retaliar uma agressão no mesmo nível
da agressão proposta, a gente não tem como garantir a nossa segurança. Quer um exemplo disso? Um exemplo muito, muito vinculado ao nosso mundo real? Princípio da destruição mútua garantida. Vocês sabem o que é isso? Quem aqui estuda, quem aqui gosta de história? Só para poder acompanhar. Ninguém gosta de história, só eu e esses 3 caras pingados, né? Quem aqui já ouviu falar de um negócio chamado Guerra Fria? Ah, Guerra Fria vocês conhecem, né? Sei. Hã? Guerra Fria é basicamente um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. E eram 2 potências com o poder de destruir um país inteiro com armas nucleares. O que foi que garantiu, que os Estados Unidos não papocassem uma bomba em Moscou? Exato. Se eles atirassem uma bomba que fosse em Moscou, eles receberiam uma bomba de volta. Então, se um destruísse, o outro ia dar um jeito de garantir que eles sofreriam uma retaliação. Por isso, as bombas não foram usadas, né, numa guerra, num confronto direto entre as 2 superpotências. Isso destruiria o mundo todo. Fala. Isso que tu acabou de falar explicaria a situação de eles não se rebelar porque teriam mais para contra-atacar os próprios heróis. Perfeitamente. Próximo. Sendo assim, é essencial que haja um time de resposta, né, com um time de pessoas capazes de fazer frente às pessoas más com poderes. O único jeito de você impedir, né, que uma pessoa má com uma arma mate um monte de gente aqui é se você tiver uma pessoa boa armada perto. Todo mundo de acordo? Se o cara pega lá uma metralhadora, fala Allahu Akbar e sai matando todo mundo aqui. Quer que a gente... na melhor das hipóteses, a gente pode pegar uma pessoa aqui, né, que queira proteger as outras, vai lá com a arma e mata ele. Mas esse time precisa valorizar nossas vidas. Se esse time não está ligando, se ele não quer mostrar nenhum compromisso com as vidas das pessoas que não têm nenhum poder, como é que a gente pode confiar neles? Porque a gente tem que dividir o mundo com eles. Nem todo mundo tem superpoderes. E aí? Passa. Obrigado. Então, o registro ele vai te dar um acesso à informação. Principalmente no mundo de hoje, onde tudo acontece nas sombras. Que é um exemplo bem claro disso, bem prático. Quem é que estava agindo nas sombras recentemente e um grampo fudeu com o esquema dele todo? Eu dou uma dica pra vocês. Vocês sabem quem é que tava nesse negócio de grampo? Não era eu. Era meu sócio, uma das 300 bilhões de pessoas que imitam minha voz. Passa aí. As pessoas vão poder fiscalizar melhor, vão poder ter um acesso à informação no sentido de responsabilizar, né, garantir que as pessoas com superpoderes que cometam abusos, elas possam responder pelo mal que fizeram, se fizerem. E aí, nada nos acordos de Sokovia, nesse sentido, fala que as famílias dos heróis não vão ter proteção, que eles não vão estar num programa de proteção às suas famílias. Porque sim, do jeito que está feito o registro de super-heróis na HQ, não tem como defender. Mas os acordos de Sokovia são uma coisa completamente diferente. Passa. Mas a guerra, ela precisa parar. Porque... calma, filho, relaxe. Sossegue o dedinho aí. Não parei. Mas a guerra nunca muda. Você está citando Metal Gear aí, eu vi essa citação, eu entendi essa referência, viu? Eu entendi essa referência. Cara, assim, a guerra, ela é o extremo mais colossal da estupidez humana. Os seres humanos, periodicamente, chegam nesse extremo quando eles não conseguem mais, de jeito nenhum, dialogar e entender o outro lado. Por muito tempo, eu estava lá no time do Capitão América e achando que era uma coisa absurda você defender o Tony Stark. O que esses Stark aí fica só dizendo, porque é playboy, filantropo, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe aquela resposta famosa pra pergunta do Capitão América? Ele pergunta, né, o que tem debaixo dessa armadura? Aí o Stark fala, playboy, filantropo, bilionário, blá 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 blá, né? Só que essa resposta é uma mentira. Sabe o que tem debaixo da armadura? Um sujeito fraco, com muito medo. Ele é um sujeito fraco e ele tem muito medo de perder as pessoas que ele ama. É isso que o Stark é, só que ele tem uma coisa. Ele tem o poder para mudar isso. Quem aqui assistiu, todo o pessoal que assistiu Era de Ultron, eu peço que vocês se lembrem de um trechinho do filme comigo. Não, essa não. Antes. Vocês lembram o que foi que o Stark viu
quando a feiticeira Escarlate mexeu com a cabeça dele? Quem é? Peraí. Jonab, fala aí, o que foi que o Stark viu? Hã? Me nega a falar? Ah, tá bom. Outra pessoa que não Jonab, por favor. Uma pessoa, gente, uma pessoa. A destruição dos Vingadores. Mas no final, o Capitão América, ele fala uma coisa. Né? O Capitão América da perturbação dele. Sabe o que ele fala? Você nos deixou morrer. Você podia ter evitado isso. Você podia ter evitado isso. Então vocês não podem... Né? Por mais que o Stark seja responsável pela criação do Ultron, ele se sentiu compelido a criar o Ultron. Por quê? Ele precisava arranjar um jeito de defender a Terra contra essa ameaça. Porque depois, ninguém pode negar que depois do ataque Chitauri, o Stark ficou traumatizado. Quem é que assistiu o Homem de Ferro 3 sabe que ele ficou muito lelé da cuca depois daquilo ali. A guerra precisa parar. Sabe por quê? Vou dizer. Passa. Primeiro, para o triunfo do mal, basta a inação dos bons. Né? Todo mundo conhece isso aí. Quem jogou Castlevania sabe. Todo mundo já ouviu essa frase em algum momento da vida. Para que o mal triunfe, basta que as pessoas de bem não façam nada. Passa aí, por favor. Enquanto os heróis lutam, enquanto essa guerra durar, pessoas inocentes vão morrer. Inclusive na HQ, o Capitão América teve essa epifania e percebeu que as pessoas inocentes estavam morrendo enquanto ele estava defendendo lá a bandeira americana, né? Os valores, né, dos Estados Unidos. Inevitavelmente, os conflitos entre heróis vão resultar nas mortes dos civis. E segundo, enquanto os heróis lutam, os vilões tiram vantagem. Ou por um acaso vocês não acharam estranho que, mesmo tendo sido anunciado no filme, o Barão Zemo não fez uma aparição sequer? Alguém aqui tem alguma dúvida de que essa guerra entre os heróis está sendo provocada com o objetivo de deixar eles distraídos enquanto os vilões tiram vantagem disso? E eu não vou nem falar do Zemo. Quem aqui acha que com pelo menos uma joia do infinito aqui, no caso do Visão, o Thanos não vai ter interesse em ver as pessoas aqui brigando? Porque um exército dividido não pode vencer. Vocês concordam comigo? Se os Vingadores estão lutando entre si, quem é que vai proteger a Terra? Então a guerra tem que parar por causa disso. Próximo. Nós não estamos sozinhos e nós estamos indefesos. Aqui vocês não conseguem ver porque está claro, mas aqui é o Thanos com a manopla do infinito. O Thanos, pode passar, ele comanda um império que é pior do que qualquer socialismo. Vocês imaginam a porra da União Soviética, mistura com o Mao Tse Tung, o Fidel Castro faz aquele caldo demoníaco lá dentro? Não dá, é tudo um santinho, é tudo Carolinha, é tudo, como é o nome daqueles meninozinhos que leva a hóstia? É tudo coroinha perto do Thanos, porra. Aquilo ali é filho da puta. Aquilo ali é destruidor, aquilo ali é mal. Aquele cara paquera a morte. A cara paquera a morte, doido. Foi chifrado. E aí, não, ainda tem mais um detalhe. Ele paquera com a morte, mas a morte tá afim mesmo de quem? Do Deadpool. E ele amaldiçoou o Deadpool. E ele amaldiçoou o Deadpool por causa disso. E aí, ele tem mais um motivo pra querer destruir a Terra, gente. O Deadpool tá comendo a mulher dele. Vocês acham mesmo que ele, em sã consciência, não vai querer destruir a Terra toda? Com o poder que ele tem, sendo filho da puta do jeito que ele é, tem um cara num planeta comendo minha namorada. Vou destruir o planeta todo com ele junto. Pra dar a noção do poder dele, quem viu a cena extra do Era de Ultron vê o poder que ele tem. Sim. Então, existe, gente, um império lá fora que é pior do que qualquer socialismo. Não dá pra gente ficar perdendo tempo aqui. Ai, não, mas socialista é isso. Ai, não, mas o Estado é aquilo. Ai, mas monopólio disso, monopólio daquilo. Porra! O planeta Terra é só um ponto entre vários outros planetas no universo com inteligência e civilização. Comparado a isso, o planeta Terra é, sei lá, Crateus. E o resto do universo é, sei lá, insira um país mais avançado aqui, vários países avançados. É Crateus com relação ao resto do mundo. Então, Crateus só tem uma linha de defesa contra a invasão, sei lá, da China. Né? Vamos pegar o império mais fuderoso aí e pega a China. Que é, pronto, a Coreia do Norte. Pega lá o gordinho gostoso, né? Eu quero pastel de flango. Pega lá o gordinho gostoso,
E ele quer invadir Crateús. E aí, o que é que impede isso? Que a porca polícia de Crateús tá lá brigando pra ver. Ai, não, mas isso aqui é mais Estado, menos Marx, mais Mises. Vocês acham mesmo que o Thanos está preocupado com o monopólio na Terra? Ele quer fuder com todo mundo. Se a gente não se unir e não pensar na nossa própria segurança, na nossa própria defesa, tá todo mundo fudido. Tá certo? Próximo, por favor. Acho que acabou. Passa aí. Acho que acabou, né? Eu quero só aproveitar o restinho de tempo que eu tenho. Eu acho que eu fiz umas anotações aqui no caderno. Mas tem um contraponto dessa parte final aí, que é necessário. O contraponto você pode deixar para o debate ou é muito urgente? Não, mas pode falar. Se não for... Porque a situação diz que é necessário um registro para que todos se unam diante de um mal irreparável. Se todos se acontecer do Thanos, situação hipotética, acontecer se o Thanos chegar, até os vilões iam se unir para combater ele. Não é necessário um registro para isso. Faz sentido, mas enquanto... Todo mundo quer manter a Terra. Porque, veja... Vai querer continuar roubando que o herói vai querer continuar protegendo. O planeta Terra vai ter mais chance de sobreviver se eles começarem a se organizar agora ou quando o Thanos chegar? Mas esse é que é o problema. Os vilões não entram no registro. Não entram porque justamente eles são vilões. Mas até onde eu sei, por mais desburocratizado que seja, né, que possa ser como nos Estados Unidos, toda pessoa que quer ter uma arma legalmente, ela registra sua arma. Né? Toda arma precisa de um registro nesse caso. Tudo bem, vão aparecer os contrapontos para isso, mas eu achei interessante frisar, porque eu tinha que ter um ponto estatista que fosse aqui, porque está na cota. Eu fiz algumas anotações aqui, que eu já mencionei aqui o Sokov Accords. Deixa quieto, deixar esses contrapontos para o debate. Obrigado, gente.